A oração não pode começar em mim e terminar no Pai. Nem começar no Pai e terminar em mim. Tudo na oração começa nele e termina nele. Então a oração só fará sentido se nós entregarmos tudo para o Pai, do começo ao fim. Na oração até falamos sobre nós, até falamos de nós, mas no fim tudo é sobre Ele, por Ele e para Ele. Começar orando Pai Nosso é reconhecer que Ele é o nosso provedor. E terminar orando dizendo Teu é o reino, Teu é o poder e a Tua é a glória, é reconhecer que o Pai sustenta esta provisão. Bom, gente, hoje nós estamos encerrando a série sobre oração. Série esta que foi baseada, ou está sendo baseada, no texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, os versos 9 a seguir, que é a narrativa da oração ensinada por Jesus, a oração universal, mais conhecida entre os cristãos como a oração do Pai Nosso. Nós já caminhamos muito nessa oração nos últimos encontros. Nós já falamos sobre o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E hoje nós encerraremos no não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Neste final, nesta última sessão, nós podemos dizer que Jesus está nos convidando e convidou os seus discípulos, está nos convidando hoje para uma introspecção. Ou seja, Jesus faz um convite para nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso íntimo, para fazermos hoje uma autoanálise. É isso que Jesus está fazendo quando ele diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos entender que, além de reconhecermos quem é Deus, quando estamos orando, a oração do Pai Nosso também é um convite para reconhecermos quem nós somos quando estamos diante do Pai em oração. Embora nós já sejamos perdoados, justificados e também já sermos tratados como filhos de Deus, nós não podemos nos esquecer que nós continuamos sendo pessoas más, continuamos maus. E eu estou falando isto porque quando Jesus diz, não nos deixeis cair, o termo cair aqui no texto, no grego, não é tropeçar em um erro. O termo aqui é trazer para dentro. Não nos deixe trazer para dentro. Seria então como se a gente orasse assim, não permita que o pecado domine o meu coração. Não permita que o erro me domine por dentro. E não está falando aqui no texto, ou não é um pedido para que Deus nos poupe de pecar, até porque é impossível, nós somos maus. Além de ser maus, somos pecadores. Além de pecar, somos, é da nossa natureza. O ensino de Jesus é orar para que o pecado não nos domine no nosso íntimo. Paulo, por exemplo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ele disse assim, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Aí no verso 14 ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Sim, o pecado, ele quer nos dominar. Ele quer nos escravizar. E só uma intervenção da graça, gente. É só através de uma intervenção do Pai é que podemos impedir que isto aconteça, que o pecado nos domine. E como nós não
temos forças ou resistências para enfrentar o pecado, para vencer o pecado, então nós oramos para que Deus não nos deixe perder esta luta contra o domínio do pecado por dentro. Porque a gente sabe, se o Pai deixar a gente cair, se o Pai permitir que entre para dentro este domínio do pecado, o pecado nos domina e, por fim, o pecado nos mata. Porque o salário do pecado é a morte. Nós não estamos aqui falando de uma queda, pessoal. Simples queda. De um cair, de um tropeção. Nós estamos falando de uma natureza ruim que habita no nosso interior. Então, quando nós oramos dizendo, não nos deixeis cair em tentação, ou não nos deixeis cair, nós estamos aqui na oração reconhecendo que nós somos maus e precisamos da ajuda do Pai, para que não sejamos dominados pela tentação de pecar. Então, quando eu leio isto e quando eu entendo isto, eu também concordo com o filósofo Arthur Schopenhauer, quando ele disse que não nos deixeis cair em tentação, é o mesmo que dizer para Deus, não nos deixe conhecer quem realmente somos. Ou seja, mais do que Deus nos guardar de problemas, de lutas, de dificuldades, ou nos guardar das quedas, nós devemos orar para que Deus nos guarde de cair em nós mesmos, de sermos dominados pela tentação. É como pedir para Deus nos livrar do mal que habita em nós por dentro. Cair, pôr para dentro. Percebem a profundidade do que Jesus está ensinando? Quantas vezes, pessoal, você já orou acreditando que o mal é o que está fora e não o que está dentro de você? É por isso que Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. Não deixe que as tentações nos dominem por dentro. E ele não para só dizendo isso, ele conclui dizendo, mas nos livre do mal. O mal da oração é derivado da palavra grega ponos, que significa desejo intenso. Nos livre do desejo intenso. Então o mal aqui não é Deus nos livrar de alguém que nos faça o mal ou de um acontecimento ruim, não é isto. Nos livre do mal é pedir para que Deus nos livre do desejo intenso, olha isso aqui, de cedermos às tentações. Nos livre do mal é pedir para que Deus nos livre do desejo intenso de cedermos às tentações. Então, se eu traduzisse, por exemplo, literalmente aqui o texto, ficaria assim, ó, o não nos deixeis cair em tentação, mas nos livra-nos do mal, ficaria assim, mais ou menos assim, para vocês terem uma ideia. Jesus ensinando, não permita que o pecado nos domine. Não permita que a tentação venha para dentro de nós, mas livra-nos deste desejo intenso de pecar. Vocês entenderam? Nós não vencemos o pecado enfrentando, não. Nós vencemos o domínio do pecado descansando no Pai, em oração e súplica, com a esperança de que o Espírito de Cristo nos dará graça para vencer este mal. Pessoal, só a graça, e só na graça, e no secreto da oração que é possível se libertar do domínio do mal que habita em nós mesmos, que habita por dentro. É por isso que Jesus disse assim, ó, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E isto é o mesmo que dizer, livra-nos de nós mesmos, porque nós somos maus. Porque Jesus sabe, gente, que o maior mal não está fora de nós. Jesus sabe que o maior mal está dentro de nós. E por fim, depois de dizer tudo isso e de saber que precisamos pedir ao Pai para que o Pai nos livre de nós mesmos, porque nós somos maus, ele termina a oração dizendo, porque teu é o reino, teu é o poder
tua é a glória, para sempre. Amém. Esse texto no Evangelho de Lucas, ele é omitido. Você só vai encontrar esse trecho no Evangelho que escreveu Mateus. Só que no Evangelho de Mateus, se você estiver com a sua Bíblia aberta, ou depois você vai lá conferir, você vai perceber que este trecho está entre colchetes. Isso se dá porque, segundo a tradição, esse trecho não está nos manuscritos mais antigos, também conhecido e chamado pelos estudiosos de originais. Então, estar entre colchetes significa que esse texto, não significa que esse texto ele é um texto que deve ser desconsiderado. Embora esse texto, segundo a tradição, seja um acréscimo de outros manuscritos pelos copistas, esse texto precisa da nossa atenção. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que eu falo sobre esse assunto, alguém me pergunta, mas Elter, esse texto não é um acréscimo? Então sim, pode até ser que seja um acréscimo, mas isso não tira a força do texto. Porque o princípio não muda. Estando no original, estando lá nos primeiros manuscritos ou não, ele continua possuindo uma verdade absoluta, dizendo que de Deus é o reino, o poder e a glória. Até porque terminar a oração com estas três propriedades exclusivas do Pai é significativo para nós. Porque esta tríade revela a força e a beleza do caráter do Pai. Basileia, dunamis, doxa. Reino, poder e glória. Veja como que é importante isto aqui no texto. A oração abre reconhecendo a paternidade, Pai Nosso. E fecha e termina reconhecendo a grandeza do caráter do Pai. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Isto está aqui para nos ensinar que tudo na oração, e eu fecho a oração com o maior princípio dela. Porque o início dela é reconhecer o Pai e o fim dela é reconhecer o Pai, é para nos ensinar, e isso nos ensina que tudo na oração deve converger ao Pai. A oração não pode começar em mim e terminar no Pai, e nem começar no Pai e terminar em mim. Tudo na oração começa nele e termina nele. Isto é, nós começamos a oração nos rendendo ao Pai e terminamos a oração glorificando o Pai. Pai Nosso e, por fim, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Então a oração só fará sentido se nós entregarmos tudo para o Pai, do começo ao fim. É aquela oração de João Batista, vocês lembram? Que eu diminua e que ele cresça. Na oração nós precisamos subtrair as nossas vontades ou aquilo que somos e temos e engrandecer ao máximo a pessoa do Pai. Porque começa nele e termina nele. Na oração, gente, nós até falamos sobre nós. Até falamos de nós. Mas no fim, tudo é sobre Ele, por Ele e para Ele. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembro da oração do filho pródigo? Quando ele, depois de errar e pecar e achar que ele tinha direitos, ele chega para o pai, Pai, pequei. Olha a oração do filho. E não sou digno. É isto que a oração do Pai Nosso nos ensina e é isto que a oração faz com o nosso coração. Nada é meu, porque tudo é do Pai. E eu não sou digno de usufruir o que é do Pai. Porque teu é o reino. Teu é o poder. E tua é a glória.
Começar orando Pai Nosso é reconhecer que Ele é o nosso provedor. E terminar orando dizendo Teu é o reino, Teu é o poder e a Tua é a glória, é reconhecer que o Pai sustenta esta provisão. Dizer Teu é reconhecer que nada é meu, nada eu tenho. E o mais interessante, mesmo que eu tenha, se eu tiver é porque a bondade do Pai sustentou o que tenho e o que sou. Este reconhecimento é o que nós chamamos de adoração. É na adoração que devolvemos tudo para o Pai, porque tudo é teu. Por isso, quando a gente restringe a oração, a petição, a pedir, a exigir os nossos direitos, ou tentar de alguma forma alcançar uma vantagem ou barganhar com Deus, é prostituir a relação com o Pai. O que é prostituição? Em resumo, é fazer para o outro para obter lucro. Na prostituição, tanto quem paga quanto quem vende, o objetivo final é o prazer pessoal. Foi o que o filho pródigo fez quando ele pediu sua parte para o pai. Dá a minha parte. Como que você vai para o pai pedir uma parte sua se tudo é do pai? Se na oração nós temos que orar, teu é. Jesus ensina na parábola do filho pródigo que o tudo do pai é para os filhos que entenderam que não são dignos de nada do que o pai tem. Na oração, quando nós abrimos mão de tudo, porque tudo é do Pai, aí o Pai vira para nós e diz, bom filho, tudo que é meu é seu também. Por isso que na adoração, não somos nós que recebemos presentes do Pai, mas somos nós que entregamos tudo para o Pai. Nós terminamos a oração não dizendo, Pai, me entregue tudo. Nós terminamos a oração dizendo, teu é o reino. Tu é a glória, receba tudo de mim e receba a minha adoração em reconhecimento que tudo é teu. Porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. O que é interessante é que a beleza do caráter de Deus, reino, poder, glória, o texto vai terminar dizendo que tudo isto, além de tudo isto, ela é eterna, é para sempre. O texto conclui dizendo que o reino, o poder e a glória é para sempre, isto é eterno. Então, se toda a oração que Jesus ensinou a fazer está apoiada no que é eterno, por que então nós restringimos as nossas orações a pedir aquilo que é temporal, aquilo que é passageiro? Veja se não é verdade. Faça uma autoanálise. 95% das nossas orações é pedindo para Deus, para que Deus nos dê coisas nesta vida, coisas passageiras. Ou eu estou aqui enganado? Ou não estou falando uma verdade para você? Sabe por que a gente ora pedindo a Deus as coisas desta terra? É porque ainda não entendemos o que é eterno, o que é para sempre. Jesus disse, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o que é eterno. Aí ele vai dizer assim, ó, e as demais coisas, ou seja, o que é passageiro, vos serão acrescentadas. Note que Jesus não manda buscar as coisas, e isto inclui o pão. Jesus pede para buscarmos o reino e a justiça. Para nos dizer que depois que nós priorizarmos o eterno, o que é necessidade, não precisa buscar, porque o Pai vai acrescentar. Vocês entenderam a lógica? A oração precisa focar o que é eterno. Quando o eterno é priorizado, todas as necessidades, o Pai cuida, gente.
Então foque no que é para sempre. Se relacione com o Pai na oração naquilo que é eterno. Porque se nós focarmos o que é temporal, se nós focarmos a mesa, o pão, o que é visível, nós vamos nos deteriorar na fé junto com as coisas que nós pedimos que deteriora junto. Então nós não focamos a mesa, nós focamos o Pai. Porque numa mesa pode ter a presença do Pai ou não. Mas onde a presença do Pai está, sempre haverá uma mesa ali. Então tire os seus olhos da mesa. Foque no Pai. A mesa passa, o Pai é eterno. Porque a mesa, ela vai ficar para trás. Você vai perder a mesa de vista, mas o Pai você não pode perder de vista. E digo mais, a mesa que nós pedimos para Deus preparar nesta vida, ela vai passar. Mas quando nós focamos o eterno, o Pai, a mesa que Ele prepara na eternidade, é para sempre. Então, dito tudo isto, eu termino citando os cânticos, ou o cântico, que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. É por isto que nós oramos: teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para sempre. E quem está com o Pai, que é eterno, também será participante de uma vida que é eterna.